Muita gente quer ter sucesso, mas pouca gente se pergunta o que acontece depois que esse sucesso chega. Existe um determinado momento que você cresce tanto e que você acumula um rastro atrás de você que não tem mais volta. E pouca gente entende, ou demora pra entender, ou talvez não chegou no tamanho necessário pra entender o peso que isso carrega. Quando a sua decisão, as suas atitudes e as suas escolhas não afetam mais só a sua vida, mas dezenas, centenas, milhares de vidas de pessoas que direta ou indiretamente dependem dos seus negócios e das decisões que você toma. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de tudo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele likezinho no vídeo para eu poder continuar produzindo aqui para vocês. E se você quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, onde eu faço lives toda semana, compartilhando meus negócios, compartilhando minhas decisões, compartilhando minhas escolhas, justamente o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Na descrição do vídeo tem o link lá para você acessar a comunidade do WhatsApp. Só entrar lá e pegar o link. Toda terça-feira às 19 horas tá acontecendo lá. Fechou? Bora pro conteúdo. Como eu falei antes, cara, quando você começa a crescer, você vai trazendo um rastro atrás de você, né? Porque você vai abrindo caminhos. A imagem que eu tenho na cabeça quando eu falo de crescimento é literalmente quando eu ia no exército e aí a gente tinha que montar uma pista no treinamento, no campo de treinamento, e pegava o facão e saía abrindo aquele mato desse tamanho, né? E você vai andando e abrindo o mato e vai ficando aquele rastro de mato caído atrás, né? E o sucesso é um pouco disso. Quando você vai desbravando, quando você vai crescendo, você vai deixando esse rastro atrás de você. E esse rastro são ocupados geralmente por pessoas. E eu tô falando disso porque acho que, como eu falei no começo do vídeo, muita gente pensa sobre ter sucesso. Mas quando a gente fala, né, você já deve ter visto algum vídeo alguém falando tipo assim: as pessoas querem ter sucesso, mas não querem pagar o preço para ter sucesso. Esse é um dos principais preços que as pessoas não querem pagar. E posso falar, algumas até assumem isso. Eu já conversei com alguns empresários, né, não diria empresários, empreendedores que estão começando no digital ou até já ganham um bom dinheiro no digital e o cara fala assim: cara, eu não quero ter uma empresa com muito colaborador, eu não quero ter um negócio gigante, eu não quero crescer demais, entende? Porque alguns falam isso abertamente, outros pensam isso, mas nem se tocam de que fazem essas afirmações para si mesmos. Mas essa é uma verdade, porque esse crescimento é acompanhado de um crescimento muito grande de responsabilidades. E eu me toquei disso quando eu cheguei à conclusão, quando eu me fiz a pergunta, né? Quando eu olhei pra mim e pensei: cara, se eu quiser parar hoje, eu não posso parar. Eu literalmente não posso parar. Porque eu tenho inúmeros não, né? Eu tenho muitos sócios espalhados por aí nas minhas 6 ou 7 empresas que eu tenho hoje. Eu falo 6 ou 7 porque eu tô abrindo mais uma agora, né? Além dos meus sócios, eu tenho dezenas de colaboradores nessas empresas. Esses colaboradores têm 2, 3, 4 membros na família deles. E tudo isso, direto ou indiretamente, depende da porra da minha decisão. Então, se eu tomo uma decisão como, por exemplo, de parei, quero sair, quero desligar tudo, minha vida tá boa, eu estou tirando o sustento, direto ou indiretamente, de centenas, talvez milhares. Isso que eu não estou considerando meus alunos, que são meus clientes em uma das empresas, que eu tenho mais de 6 mil alunos que confiaram o dinheiro deles em mim e que eu, dentro do meu ecossistema, ia poder ajudar eles a transformar a vida deles. Imagina se eu viro para mim e falo assim: cansei, parei. Eu não consigo fazer isso hoje. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, então. Se alguma vez, e você que está vendo esse vídeo, se você me acompanha, provavelmente você pensa assim: se você acha que você tem ambição, se você acha que você tem vontade de crescer, não basta você pensar nos bônus do crescimento, no dinheiro que você vai fazer, nos bens que você vai conquistar, no nome que você vai criar. Você tem que, principalmente acima disso, pensar nos ônus disso tudo, no peso que você vai carregar, na responsabilidade que você vai ter, nos custos e no risco financeiro que você vai assumir para isso. Porque hoje, só de folha salarial, eu pago centenas de milhares de reais todos os meses. Então, todos os meses eu tenho que fazer meus negócios darem certo, porque eu começo já todos os meses com centenas de milhares de reais para pagar para dezenas, centenas de pessoas que dependem desse sustento da família deles, do dinheiro que eu pago. Então, o que eu quero trazer é realmente para você se conscientizar, para você
pensar nisso antes de você chegar no sucesso, porque vão chegar momentos de decisões em que você ter isso consciente ou não vai fazer toda a diferença. Quantas pessoas eu vejo que, tipo assim, tá faturando X. Ele sabe no fundo lá da cabeça dele que o jeito dele multiplicar esse X que ele tá fazendo agora é contratar gente, é um processo chato de treinamento, é você ter mais responsabilidades, é você perder um pouco do controle, é você ter que desenvolver liderança, e ele não quer lidar com isso. Então ele não contrata, ele não delega, ele não cria processo, ele não treina para evitar essa dor do sucesso, e aí ele obviamente não atinge o resultado que ele quer. Então ele vive numa ilusão de que ele quer crescer, e você não pode viver de ilusão. Cara, o principal, talvez um dos meus principais objetivos desse canal, dos conteúdos aqui, é tirar a ideia de ilusão, é trazer um pouco da realidade para vocês. Eu gosto de pensar que eu sou um cara muito realista, eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou muito realista. E realista é ser justo, que é uma das virtudes que eu tento sempre desenvolver. Mas ser realista é ser justo consigo mesmo. Então, é injusto com você ficar se imaginando, sonhando em ter resultados enormes, e ao mesmo tempo você se enganar achando que esses resultados não vão vir com responsabilidades enormes e com pesos enormes. Então a minha ideia aqui é trazer para você que existe esse peso, porque talvez você mesmo já esteja aí hoje fazendo isso, né? Tipo, evitando o crescimento, o seu próprio crescimento, e você não percebe. Mas é você mesmo que está se auto-sabotando, porque você não quer lidar com essas responsabilidades, com esse peso do crescimento. Talvez não de forma inconsciente, mas agora que você cai na realidade, você fala, talvez eu tenha que lidar com esse problema agora, se eu quiser dar o próximo passo. E o mais doido disso tudo é que eu experimentei na prática isso, né? Eu tive uma empresa, hoje eu já saí dessa sociedade, eu tô num processo de saída dessa sociedade, e que no começo, cara, eu lembro até hoje, né? Nosso escritório virtual éramos 6 pessoas, que eram os 4 sócios e 2 colaboradores que estavam começando com a gente. Esse escritório virtual chegou a ter 132 pessoas. E eu lembro um dia, eu que fazia as reuniões com a galera. E eu lembro um dia que eu fui fazer um All Hands, que é a reunião que reúne toda a empresa. E um dos meus sócios chegou, ele não participava dos All Hands, ou seja, ele não sabia o tamanho que a empresa estava, ele cuidava de outra parte mais comercial e etc., outro setor. E ele entrou na sala da reunião e viu, tipo, na época tinha tipo 90 pessoas. Fiz a reunião e tal, a hora que a gente saiu, ele me chamou, ele abriu a câmera, ele tava chorando, tava meio emocionado, ele falou, caraca, Cobatinha, você viu quantas vidas tem ali? Né? Eu falei, irmão, esse é o peso que a gente carrega hoje. Isso foi um choque de realidade, sabe, pra gente, nesse dia. Tipo, foi tudo que eu falei agora nesse vídeo foi nesse dia que eu caí na real, né? Tipo, cara, as nossas decisões, o nosso direcionamento, se a gente vai trabalhar bem ou mal, muito ou pouco, se vai ou se não vai fazer o que deveria ser feito, vai refletir diretamente na vida dessas pessoas. Ou às vezes se a estratégia que eu vou adotar pode dar ruim, eu ter que tirar metade dessas pessoas, e são metade dessas pessoas que estão sem salários, etc. Então, é muito pesado. E para certas pessoas, para determinadas pessoas. Porque isso eu tô falando pra vocês, o que é um peso, que é um fato. Só que tudo na vida você pode interpretar e absorver isso pra si como você quiser. Então, por mais que eu entenda que isso é um peso, que é uma responsabilidade grande, uma das coisas que mais me dá prazer na vida é levantar pessoas. É essa sensação de tipo assim, pô galera, vamos comigo. É por isso que eu gosto de criação de comunidade, é por isso que eu faço vídeos assim, é por isso que eu tenho a comunidade do meu WhatsApp, é por isso que eu faço live, é por isso que eu produzo conteúdo, porque eu quero pessoas comigo. Só que assim, ao mesmo tempo que isso é muito bom, me anima, me faz sentir vivo e eu sinto que eu tô cumprindo meu propósito, tem também o peso disso. Do tipo, pessoas confiam em mim, pessoas me pagam, abrem mão de sociedade pra mim, etc e tal. Então exige uma reciprocidade, exige uma autorresponsabilidade muito grande. E eu acredito que muitas pessoas não sabem lidar ou não querem lidar com esse tipo de coisa. O que eu quero trazer para vocês é justamente para você ter esse senso de realidade, para que você entenda, não só nessa questão do volume de pessoas, né, mas que empreender
é isso. Empreender é você viver no caos, né? Então, quando você olhar para aquele empresário de sucesso que você admira, que você acompanha o conteúdo e que lá no fundo você fica pensando assim, um dia eu quero ter essa vida, cara, antes de qualquer coisa, antes de querer ter o carro que ele tem, antes de querer ter a liberdade que ele tem, antes de querer ter os bens que ele tem, antes de querer ter os benefícios que ele tem, queira genuinamente ter os pesos que ele carrega, as dificuldades que ele enfrenta e principalmente as responsabilidades que ele carrega. Quando eu virei aspirante, quando eu me fui promovido... Virei não, né? Ninguém vira. Quando eu fui promovido ao aspirante do exército, eu não entendia... Quer dizer, não é que eu não entendia. Naquela época, na minha cabeça, eu não achava justo uma coisa. O sargento, primeiro sargento, com 45 anos de idade, 25 anos de exército, pai de família, avô, não sei o que lá, ganhava menos do que eu, com 19 anos e 1 ano de exército. Na minha cabeça eu não achava isso justo. Eu falava, mano, eu ficava me sentindo meio mal perante isso, entendeu? E um dia eu fui conversar com um tenente sobre isso. Eu falei, cara, como que você pensa sobre isso? Ele falou, cara, sabe por que a gente ganha mais? A gente não ganha mais porque a gente trabalha mais ou porque a gente tem mais tempo de exército ou coisa do tipo. A gente ganha mais porque a gente assume mais responsabilidade. Porque se um soldado do seu pelotão morrer, o sargento tem responsabilidade? Tem, mas o responsável direto é o tenente. Se um fuzil quebrar do seu pelotão de 36 homens, o responsável é o tenente. Se a missão falhar, o responsável é o tenente. Então, tudo o que acontecer de ruim, a responsabilidade é sua como oficial. Esses 36 homens que você está comandando são sua responsabilidade. Se eles vão estar aqui todos os dias cumprindo o dever deles, se eles vão estar nos treinamentos, se eles estão desenvolvendo nos treinamentos, a responsabilidade é sua. Diretamente. O comandante, o coronel, dificilmente, quase nunca vai chamar um sargento para cobrar sobre isso. A pica é do tenente. E é por isso que você ganha mais. Então ali eu aprendi que o resultado na vida, ele está diretamente relacionado ao quanto de responsabilidade você assume ou do quanto de responsabilidade está sob a sua jurisdição, né? Então, você fala que quer ser multimilionário, ter um carro de 2, 5 milhões de reais, ser bilionário, mas você não quer assumir as responsabilidades, o crescimento, o peso e as dificuldades do cara que tá lá. Você não quer. Você só quer os bônus, você não quer os ônus. Então, desde cedo eu aprendi. Eu tinha 19 anos nessa história que eu te contei. Então, desde cedo eu aprendi. Eu quero sempre assumir o máximo de responsabilidade que eu puder. Ah, Kobato, a gente queria você num projeto... Não, eu quero correr risco, eu quero pôr dinheiro, eu quero que eu esteja no jogo. Porque eu sei que quanto mais no jogo, quanto mais responsabilidade eu tiver, quanto mais eu assumir aqui os problemas, mais eu também vou assumir os resultados. Aí você agora, com esse vídeo, você tem que se olhar e se perguntar o quanto de problema e de responsabilidade e de peso você está disposto a assumir. Não é um problema você falar que não quer muito. Não é um problema. Só não seja incoerente. Só não fale que você quer ficar bilionário, se você não quer assumir as responsabilidades de um bilionário. Então, a grande questão desse vídeo aqui não é você sair daqui, nossa, eu preciso ter mais ambição, eu preciso desejar mais problemas. Depende. Tem gente que quer ganhar X valor por mês e viver uma vida ok. Tem gente que quer dominar o mundo. E não existe o certo ou errado, existe o que você quer. O que é errado? Ser incoerente. Você querer dominar o mundo e ter as responsabilidades de um cara que é um CLT que não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Só isso que você não pode ser. Incoerente. Então, sai desse vídeo com a mão na consciência, reflete sobre o quanto você está disposto e o quanto você quer lidar com esses problemas, porque eu, particularmente, amo problema. Eu amo problema. Tava falando com o meu psiquiatra essa semana. Vamos ter que chegar num consenso aqui, porque ele quer que eu tome remédio para ansiedade e eu amo ficar ansioso, porque quando eu tô ansioso é porque eu tô com problema. E problema me faz bem. Eu amo resolver problema, velho. Eu amo quando tá cheio de problema, eu falo assim, caralho, nem sei o que fazer, não sei nem por onde eu começo. Me dá a sensação de estar vivo isso. Só que você talvez seja diferente. Então você tem que se conhecer. Beleza? Valeu, esse era o conteúdo de hoje, uma reflexão que eu tava aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, difícil falar. Deixa o seu joinha e se você quiser participar das minhas lives, a gente troca uma ideia ao vivo. Na descrição do vídeo tem ali o link do grupo do WhatsApp e eu mando toda terça-feira às 19 horas o link para você participar. Fechou? Tamo junto, galera. Com Deus.